Muito boa tarde a todos, bem-vindos à continuidade deste encontro. Espero que tenham almoçado bem e descansado um pouquinho pela intensidade qualitativa dos trabalhos da manhã. De facto, atrasaram-se um pouco, mas foi por uma justificação muito válida pela qualidade do que nos foi transmitido. Quero, de facto, também agradecer o podermos estar aqui. Faço através do Rui Valente e, no seu nome, na sua pessoa, generalizo a todos que criaram condições, também nomeadamente ao TAD, para nos ser possível este encontro. Tenho pena de não estar aí convosco, mas como vou ter aulas a seguir, não seria possível. Bom, e eu começaria exatamente por usar umas expressões que sublinho de uma das mesas da manhã. O impacto da transformação que tem havido no ensino, do ensino-aprendizagem, a necessidade da inovação pedagógica com que nos temos que confrontar, no fundo, a exigência desta inovação para que as tecnologias estejam ao serviço da educação e para que a tecnologia não sirva apenas para reproduzir um modelo tradicional de pedagogia. Penso que estamos muito conscientes da grande complexidade e particularidades que, a nível da educação e da formação, estes tempos nos têm exigido, e por isso surgem expressões como, e o termo não é meu, mas de nova realidade. De facto, é nova, não sendo as tecnologias e o ensino digital tão novo assim. O que é facto é que teve uma expansão e teve uma emergência, enfim, houve uma necessidade de um imediatismo superior àquele até que alguns desejaríamos. De facto, por isso, nós professores, nós pais, fomos confrontados com uma realidade que nos levou, inclusivamente, a levantar uma série de questões essas para as quais vamos tentando algumas respostas, algumas ainda não temos. Alguns já desenvolveram muitíssimo boas práticas e, portanto, têm já definidas algumas estratégias, utilizam algumas ferramentas e já, enfim, conceberam alguns desenhos institucionais, ou estão a conceber, e é nesse sentido que temos aqui hoje para partilharem connosco essa sua experiência e esse seu saber nesta matéria já de avanço deste conhecimento. Portanto, uma grande mais-valia destas práticas, estratégias e ferramentas, que temos um riquíssimo corpo de oradores, a quem agradeço em nome da CS11 e do subgrupo que organizou esta conferência, e acredito que o Rui já o fez, mas que não é demais agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui. Muito rapidamente vou apresentar cada um dos oradores desta mesa. O doutor Mário Martins, que é fundador e administrador do portal Format, está ligado ao mundo da formação desde 1988, como formador, consultor e gestor. É doutorado em Sociologia pelo ISCTE e tem desenvolvido investigação na área de competências digitais e aprendizagem em rede. Muito obrigada, doutor Mário Martins. Doutor Pedro Félix é psicólogo, detentor das especialidades Psicologia da Educação e Psicologia do Trabalho Social e das Organizações, especialidades avançadas em Coaching, Orientação Vocacional e Desenvolvimento de Carreiras. Diplomado em Psicologia e mestre em Tecnologias e Metodologias e-Learning.
com 17 anos de experiência e foco em questões de desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, enquanto formador, consultor e gestor. Dona Carolina Lira é presidente da Associação de Pais da Escola da Ponte, é doutora em teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é cenógrafa e professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos do Espaço Teatral Memória Urbana. Dr. Hugo Martins é licenciado em Multimédia e com uma pós-graduação em Branding, ocupa o cargo de diretor criativo na STAD, Escola Profissional da Lausanne, um percurso profissional baseado na área do design e multimédia, com especial enfoque para a criação de materiais e soluções multimédia, assim como a definição estratégica de objetivos comunicacionais. Possui passagem por empresas de software e de soluções informáticas e tecnológicas, assim como em ambiente de agência criativa. As suas funções na STADS englobam a comunicação, imagem e marketing da escola, assim como a definição e implementação de projetos criativos e inovadores. A cada um, os nossos agradecimentos e a quem eu, desde já, pedia para que não nos atrasemos mais, pedia que gastassem, ocupassem, melhor dito, cerca de 12 minutos para, ou menos, se for possível, para termos algum tempo para o debate, digamos, na segunda parte desta mesa. E não me alongo mais, porque estamos, é para vos ouvir, porque vocês é que são os peritos nesta matéria e que nos vão dar muitos contributos. No fim, no debate, colocaremos algumas questões que o público acredito que também as terá para colocar. Muito obrigada a cada um e passo de imediato a palavra ao Dr. Mário Martins. Hoje eu passo a palavra ao Pedro Félix. Boa tarde a todos, Pedro. Por favor, mas como era a ordem que eu tinha, mas estamos à vontade. Tranquilo. Para estamos esta à vontade flexibilidade. Vamos Muito obrigado. Muito obrigado. E antes de mais, gostaria de agradecer o convite à Comissão Setorial para a Educação e Formação do Instituto Português da Qualidade para estarmos presentes nesta conferência anual para a Educação e Formação. O desafio que nos foi lançado foi este mesmo, foi debater a transformação de estratégias e práticas de ensino-aprendizagem, algo que em 12 minutos é por si só um belo desafio. O contributo à reflexão que queremos colocar em comum são 12 reflexões. 12 reflexões com algumas dicas que têm por base muito a nossa experiência, a minha experiência do Mário, não só enquanto conceptores de formação presencial e à distância, mas principalmente como formador de professores e formadores à distância. Especialmente nestes 2 últimos anos em que os temas relacionados com as tecnologias e metodologias e learning foram absolutamente centrais. Eu não sei se me estão a ver, acho que continuam a ver o Mário, mas creio que não há problema. Creio que sim, que o auditório deve estar a ver a apresentação que o Mário está a fazer e a imagem do Mário. Ora bem, então aqui queria começar exatamente por isso, por uma primeira reflexão que tem que ver com as transformações sociais, culturais e tecnológicas. Nós vivemos numa sociedade do conhecimento, mas uma sociedade do conhecimento já aqui em passo acelerado, com elevada exigência a nível profissional, a nível social e também a nível pessoal. Mas isto está a acontecer a um ritmo nunca antes visto. Nós podemos ter como exemplo, poderíamos explorar aqui muito mais, mas só o facto de acabar aqui o conceito de emprego para toda a vida, haver alterações profundas no acesso à informação, à comunicação interpessoal, à forma como nos relacionamos com os outros e até mudanças ao nível do próprio tecido societal. Temos novas famílias, novos migrantes, a relação que temos com o espaço e com o tempo mudou de uma forma extremamente profunda. Isto empurra-nos, obviamente, e cada vez mais para uma necessidade de aprendizagem ao longo da vida, dada a obsoletitude, né? Vou utilizar esta palavra que não existe, mas que me dá aqui muito jeito, do conhecimento, que torna-se cada vez mais obsoleto. Constata-se que o desenvolvimento da tecnologia atinge de forma transversal e multidimensional as nossas vidas, e deixem-me deixar só aqui 2 ou 3 pormenores. 90% dos conteúdos online que nós temos hoje foram criados nos 2 últimos anos. Okay? A cada 60 segundos nós temos 3,8 milhões de pesquisas na Google.
O mundo já passou 2000 anos a ver vídeos do TEDx, do TED Talks. Ou seja, abundância de informação não falta, mas falta uma coisa: é a capacidade de captar a atenção humana. E é aqui que as tecnologias nos podem ajudar, no sentido de focar esta atenção naquilo que é essencial. Mas já lá vamos mais à frente, porque há aqui um elemento muito importante que tem que ver com os próprios aprendentes que estão em transformação, não é, Mário? Estão. E de facto, quando nós falamos em transformações sociais, culturais, tecnológicas, para quem lida com a aprendizagem, nunca se pode esquecer dos aprendentes. E estes aprendentes estão claramente em transformação. E o primeiro passo que nós devemos dar é conhecê-los. Quem são os aprendentes com quem nós trabalhamos diariamente, ou não diariamente? Que características é que têm, capacidades, expectativas, necessidades, motivações e mesmo interesses? De saber também que competências digitais é que já possuem, porque muita gente entende que os jovens dominam a tecnologia. Bom, dominam certos aspectos da tecnologia, nomeadamente para o lazer, para a comunicação. Quando falamos numa utilização mais orientada para a aprendizagem, essa integração da tecnologia em contexto de aprendizagem é muito limitado, de acordo com estudos nacionais e internacionais que comprovam aquilo que eu estou a dizer. Nomeadamente usam para pesquisa. Portanto, há uma certa iliteracia digital, não só da população adulta, mas mesmo dos jovens. E depois temos que garantir que os jovens e os adultos tenham acesso à tecnologia nomeadamente, a conexão à rede. Isto para evitar desigualdades e garantir que toda a gente possa ter uma pertença cultural plena, consciente, ativa e autónoma. Temos de partir 2 ou 3 pressupostos. Aliás, deixo-vos aqui uma pequena nota de um estudo que saiu recentemente do IAV acerca do papel do contexto no desempenho dos alunos e em que afirma que os próprios alunos esperam que a sua aprendizagem também ocorra em rede digital. Esse estudo refere também que esses jovens entrevistados têm uma atitude positiva face ao uso de tecnologias digitais, claro, desde que sejam bem concebidas, bem explicadas, devidamente incorporadas no processo de aprendizagem. Todos reclamamos, os aprendentes e a própria sociedade em geral, de que o controlo, a responsabilidade e a autonomia do processo de aprendizagem seja de facto de quem aprende e não por parte do mestre, escola ou do professor ou do formador. Voltando agora aqui à reflexão 3, Pedro. Sim, sim. Tudo isto acaba por confluir para aquilo que são os contextos de aprendizagem. Ora, há pouco eu estava a dizer, relativamente às transformações sociais e tecnológicas, que toda esta panóplia de informação a que nós temos acesso tem carência de foco. E são os contextos de aprendizagem que vão dar foco, vão criar um afunilar da atenção dos aprendentes naquilo que é essencial. O António Dias de Figueiredo diz algo que eu acho que é extremamente importante, que é, e está ali do lado esquerdo: a função central da aprendizagem é o design de contextos. É aqui nestes contextos de aprendizagem que vamos colmatar o que está em falta no meio desta abundância toda. O contexto, ao fim e ao cabo, é um conjunto de circunstâncias que são relevantes para a construção do conhecimento, e a grande mudança que hoje é necessária na aprendizagem é efetivamente este ambiente. Este ambiente pode ser virtual ou não, mas este ambiente de aprendizagem onde ela ocorre. Obviamente que novos modelos de design de ensino e aprendizagem são necessários para desenvolver habilidades específicas numa era que vivemos, que é a era digital, e são tendencialmente estes contextos híbridos, conjugando o presencial com o e-learning, portanto, com sistemas b-learning, mas sempre com um ponto em comum, que é a mediação pela tecnologia. A forma como se planifica, como se dinamiza e apoia este processo de aprendizagem é fundamental para criar experiências significativas, focadas em objetivos, focadas no aprendente, como o Mário há pouco referiu, mas especialmente com intencionalidade pedagógica. Okay? Isto leva-nos a um segundo ponto, que é o design deste contexto. O design deste contexto, ou o design instrucional, é o que está na base
da concepção dos ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem. É preciso analisar, conceber, desenvolver, implementar e avaliar. E isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. A avaliação depois leva-nos novamente à análise. Deixamos aqui algumas dicas que consideramos muito, muito relevantes e que também decorrem da nossa experiência, que temos que ter em atenção a quando estamos a criar este design de um contexto de aprendizagem. Uma delas tem que haver uma sequência lógica, intrínseca e harmoniosa dos conteúdos, das atividades, do aparecimento dos objetos de aprendizagem. Eu costumo muitas vezes dizer, em jeito de brincadeira, mas muito séria, e perguntar aos formandos como é que se come um elefante muito, muito, muito grande. Então, depois de algumas tentativas, eu digo, um elefante muito, muito grande come-se em fatias muito, muito fininhas. Então, isso é também uma regra de ouro para o design de contextos de aprendizagem. É importante dividir os conteúdos em pequenas parcelas. É muito importante que seja possível começar do mais simples para o mais complexo, ou seja, do saber para o saber fazer, e que seja especialmente equilibrado naquilo que concerne à dificuldade e à complexidade dos desafios. Porque se nós tivermos desafios e conteúdos e atividades que são extremamente simples, vai criar no formando um sentimento de supercompetência, quase como que não necessito desta formação para adquirir os conhecimentos porque já os tenho todos. O contrário, não é? Um nível de complexidade extremamente elevado vai criar um sentimento de incompetência. E de que este contexto não é para mim, esta formação não é para mim, eu não tenho capacidade para. Então este equilíbrio é muito importante. E depois, em termos de recursos e atividades, tendo todos estes pressupostos, elas têm que ser diversificadas, têm que ser significativas, têm que ter um propósito pedagógico e não estar ali ou porque são giras ou porque são interessantes. Este ambiente tem que ser simples, intuitivo, organizado e muito, muito atrativo. A diversidade é um elemento-chave, e deve apelar especialmente, porque o aprendente é o centro deste processo, deve apelar especialmente à autonomia do aprendente. O que nos leva, obviamente, aqui às questões da planificação e da contextualização, não é, Mário? Exatamente, é a reflexão 5 que temos para vos apresentar. Não temos muito tempo, portanto não vou entrar aqui em pormenores, é pena, mas de qualquer das maneiras, para quem é professor, para quem é formador e educador, compreende que criar um contexto de aprendizagem tem um conjunto de elementos que são chave para desenhar este contexto. Desde o aprendente, que já falamos, quais são os objetivos, competências a desenvolver, e a partir daqui quais são os conteúdos que nós vamos utilizar, as ferramentas de produção de conteúdos que nós vamos utilizar. Aqui é que nós utilizamos, eu e o Pedro, é o Geniali, por exemplo. Depois decidi também, tendo em conta aqueles elementos anteriores, que abordagens, quais são as estratégias que melhor se ligam aos conteúdos e aos objetivos e às competências. Portanto, estes elementos estão todos interligados. E o mesmo se passa com os recursos e com a tecnologia que nós vamos ter que adotar, escolher. E depois, claro, em que entidade formadora é que nós estamos? Que condições é que essa entidade nos pode proporcionar? Que ferramentas digitais é que essa entidade contratualizou ou está nas mãos do formador e do professor esse tipo de recursos digitais? E claro que ter sempre em conta quem é o formador, que competências é que tem, que competências é que deveria ainda desenvolver, para que escolha um modelo preferencial de aprendizagem que vai adotar, ou de ensino. E claro, naturalmente a avaliação. A mensagem que vos deixo aqui nesta reflexão 5 é que tudo isto, quer na presencial, quer à distância, mas principalmente em contexto virtual, há que planear com antecedência, há que planear, estruturar, testar todos os recursos, ou seja, os conteúdos e as atividades. Para não perder muito mais tempo, passo já aqui para a reflexão 6, em que a tecnologia digital não é o centro de toda a nossa estratégia, mas é um meio, é um instrumento, um meio para atingir um fim. E o fim são os objetivos, são as competências que nós temos que ajudar que os formandos, os aprendentes desenvolvam ao longo da formação. Portanto, a tecnologia faz parte da vida. O digital é um fenómeno essencialmente cultural, social e ético.
Mas não é mais do que isso. E como faz parte da vida, não pode ficar fora dela, não pode ficar fora do processo de aprendizagem. Reparem, diz aqui um grande amigo nosso, João Leite, a aprendizagem é apenas um outro nome para viver, justamente pela simples razão de que não é possível viver sem aprender. Portanto, precisamos também de estar junto da vida e a tecnologia faz parte da vida. Senão, mas isso não quer dizer que a tecnologia em excesso dentro das salas, dos espaços ou fora dela, pode criar aquilo que António Novas lhe chama de ilusão tecnológica, em que temos muita panóplia, em que temos muita tecnologia, mas depois a pedagogia, a andragogia, as metodologias são todas, podem ser ainda tradicionais, conservadoras, e temos que ter esse cuidado e adaptar e renovar as estratégias de aprendizagem. Para quê? Para retirar o potencial que essas tecnologias nos podem, de facto, trazer à aprendizagem. E aproveitando aqui, Pedro, avançando um pouco para a reflexão 7, em que, nesta reflexão 7, estamos a falar de desenho de recursos e atividades. Quando falo em recursos, falamos em conteúdos, e há diferentes tipos de conteúdos, suportes, texto, imagem, gráficos, enfim, jogos e por aí adiante. E nós devemos fazer com que esses recursos e essas atividades apelem à autonomia, à criatividade, à inovação e à reflexão. Pequenas dicas, muito rápidas e sintéticas. Primeiro, ajustar ao contexto de aprendizagem que está já definido. Garantir que esses recursos e essas atividades sejam de facto úteis e que as pessoas, os aprendentes, as percebam como úteis. E tem que ter intencionalidade pedagógica, como o Pedro já referiu atrás. A tal sequência lógica, evolutiva e interligada. As coisas não são estanques, não estão separadas. Tem que ter ligação, tem que ter lógica. E por isso mesmo, quer os conteúdos, quer as atividades, têm que ser apelativas, interativas e significativas. O Pedro já falou também na diversidade. Cuidado. Diversidade, não exagerar. Excesso de atividade, excesso de recursos, tem que ser ponderada, equilibrada e adequada. Por fim, tudo isto para quê? Para motivar, para desafiar, para levar à ação, a fazer e para levar essencialmente à autonomia do aprendente. E vamos já para a reflexão 8. E vamos aqui... E esta reflexão do tempo, que é os desafios que nós temos, não é, Pedro? Exatamente, esta reflexão 8 a 9 e a 10 decorrem muito daquilo que são os desafios que advêm desse desenho, não é? Que o Mário acabou de explicar. Há muitos desafios, há muito para o qual nós temos que estar bastante atentos e bastante cientes. Estes são aqueles que a nossa experiência nos diz que são absolutamente centrais e quisemos trazer estes porque o tempo também não permite mais. E o primeiro é o desafio do tempo. É um dos, permitam uma expressão, um dos pecados mortais muitas vezes da formação. A gestão da carga e do tempo de trabalho assume aqui um papel absolutamente essencial, é um elemento de sucesso. Ter em conta que o tempo online para a realização de uma atividade à distância é em média 3 vezes mais do que aquilo que é no presencial. Isto obriga-nos a uma forma de pensamento diferente e a uma gestão da carga de trabalho diferente, até porque, dependendo também das metodologias adotadas, na componente assíncrona, o trabalho que é solicitado é um trabalho também muito reflexivo, muito de pesquisa, muito de projeto, seja em grupo, seja individualmente, mas requer uma grande componente de reflexão. Então temos que contar com este tempo. Há que adequar estas tarefas, estes recursos que nós disponibilizamos ao período de tempo previsto. Ora, se temos um módulo de 10 horas e temos 2 horas que são síncronas, existem 8 horas assíncronas e dentro dessas 8 horas assíncronas temos que contar com todo o tempo que um aprendente necessita para ler, ouvir, ver, refletir, implementar. E de forma não só a não sobrecarregar os aprendentes, respeitando os ritmos deles, os ritmos individuais e as suas características, mas especialmente e muitas vezes isto esquece evitar a carga de trabalho excessiva para o próprio formador. Porque, atenção, muitas vezes, e nós vamos ver isso no terceiro desafio, muitas vezes o solicitar uma atividade aos formandos devolve ao formador essa dedicação de tempo multiplicado por 20 ou por 30, multiplicado pelo número de formandos que ele tem.
O segundo desafio que nós trazemos é o desafio da comunicação. E embora não seja comum e não gosto muito de estar a pôr na comparação o presencial com o à distância, qualquer dia estaremos só a falar de formação e de educação, mas colocando aqui na balança, a comunicação tem outros desafios quando falamos na comunicação à distância. Eu costumo dizer muitas vezes em casa e fora de casa e no contexto profissional, eu sei sempre o que digo, mas nunca sei bem aquilo que os outros ouvem. E isto quer dizer que temos que ser muito claros na comunicação, temos que detalhar com clareza, temos que até no próprio grupo de aprendentes dar aqui um contexto de cultura de comunicação. Pedia só que andasse uma para trás, Mário, só para não baralhar aqui o auditório. Temos indicações para avançar mais rápido. Bem, e vamos não é avançar fácil, assim. mas Sim. era. Portanto, Uns 20 minutos. ok. Isto tem muita relevância quando falamos de formação à distância. Então, agora, o feedback é outro que é essencial. E o feedback, para além de ser personalizado, ele tem que ser absolutamente transversal, desde as boas-vindas à motivação, à regularidade do contacto que temos e dos tempos de resposta. Este feedback há que tirar o melhor partido dele. E não esquecer, nunca esquecer que o feedback pode ser síncrono ou assíncrono, pode ser dado pelo formador ou pelos pares, pode ser um feedback automático utilizando as ferramentas que temos à nossa disposição ou mais personalizado, ou então qualitativo e quantitativo. Agora ele tem que existir e tem que existir de uma forma muito, muito consistente. E já estava a falar em feedback, uma das componentes de feedback é precisamente a avaliação e dar sempre feedback sempre que há atividades por parte do aprendente. E vou reter aqui só 2 ou 3 palavras-chave. Primeiro, avaliar para melhorar as aprendizagens, é para isso que ela serve, para avaliar para transformar. 3 palavras básicas, no meu entender, daquilo que é avaliar. Estamos a falar que a avaliação deve ser formativa, contínua e sistemática. Acrescentaria aqui a diversidade, que já tanto a ver repetida aqui, diversidade no tipo de avaliação, instrumentos, ferramentas, domínios de avaliação, enfim, e contínuo, de forma contínua. E agora, terminando, quase a correr, diria, mas vou ter tempo para ler esta frase de Sebastião da Gama, um poeta e professor que escreveu isto no seu diário em 1948. Amigos, 1948. Cada vez me apetece menos classificar os rapazes, diz ele, dar-lhe notas pelo que eles sabem. Eu não quero, ou dispenso, que eles metam coisas na cabeça. Não é para isso que eu dou aulas. O saber, diz o povo, não ocupa lugar. Pois muito bem, que eles saibam, mas que o saber não ocupe lugar. Que vale, o que importa, e para isso pode o saber contribuir e só contribuir, é que eles se desenvolvam, que eles cresçam, que eles saibam resolver, que eles possam perceber. Atenção, escrito em 1948. E então, gostaria de pôr em comum 4 aspectos muito rápidos. Primeiro, ninguém aprende sozinho, ninguém ensina sozinho. Por isso mesmo, temos que contar com trabalhar em rede, em colaboração, em partilha, em reflexão e sempre ao longo da vida. É inevitável, quer seja professor, formador, quer seja outra profissão hoje em dia. Portanto, é fundamental outra mensagem importante que é reinventar, renovar, inovar nas metodologias e nas práticas. Já andamos a falar nisto há anos, falamos em transformação há anos, mas parece que as práticas continuam ainda cristalizadas. E já que falei em partilhar, e para terminar mesmo, temos este lema no Format, do Portal da Formação e dos Formadores, que é: o conhecimento constrói-se partilhando. E é por isso que no dia 18 de novembro, isto é publicidade, é publicidade pura e dura, temos o 9º Encontro Nacional de Formadores, precisamente para discutir como aprende quem aprende e falar sobre as idiosincrasias da aprendizagem. Obrigado a todos pela vossa presença, obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Dr. Mário, obrigada, Dr. Pedro, e passava de imediato a palavra à doutora Carolina Lira. Vocês me ouvem? Agora sim. Bom, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer o convite. É sempre muito bom sair de dentro da nossa casa, da nossa escola e poder ouvir outras partilhas de outras práticas, não é? Eu sou da Escola da Ponte, sou presidente da Associação de Pais. Na Escola da Ponte há um grupo de pais, mais precisamente 14 pais e mães, que pertencem aos órgãos da escola, não é? E 4 pertencem ao Conselho de Direção.
Eu preparei esse PowerPoint, mas não é exatamente para mostrar muitas coisas, porque eu acho que vai ser muito mais rico, e nós aprendemos isso na escola, que o debate vai ser sempre muito mais rico, por isso vou ser breve no que vou dizer. E vou só mostrar um pouco como foi o nosso contato com a tecnologia, que foi muito maior durante a pandemia, e por isso eu dei esse nome à apresentação. A tecnologia... Antes, eu queria pedir desculpa que o José Fernando, que estaria comigo hoje, é presidente hoje do Conselho de Direção da escola, não veio, mas nós, pais, temos cargos na escola, mas também temos cargos fora, e às vezes os patrões não compreendem. E pronto, então trouxe a Filipa Soares, que é mãe da escola também, e também está nos órgãos sociais da Escola da Ponte. Pronto. Bom, então eu fiz essa apresentação só para nós termos assim ilustrado esse arco-íris, que é a nossa marca, mas, de fato, vim mais para ouvir e partilhar. A tecnologia na nossa escola sempre foi usado, e toda tecnologia é sempre bem-vinda, porque o objetivo é sempre que eles busquem conhecimento e sejam autônomos nessa busca. Então, os computadores sempre estiveram disponíveis, os telemóveis também, os tablets e os quadros digitais dos projetos do Ministério e das câmaras são bem-vindos, e toda a tecnologia é muito bem-vinda sempre, porque elas nos trazem a possibilidade de ampliar as ferramentas todas de conhecimento. Então, isso para nós sempre foi muito claro. É claro que no início, na nossa escola, os meninos estão divididos em 3 núcleos, não estão por turma, eles iniciam na iniciação, depois eles passam para a consolidação e, no final, eles vão para o aprofundamento. E os pais, quando entram na iniciação, nós vemos isso nas reuniões, mas telefone na escola é muito ruim, porque o telefone tira a atenção. De fato, o telefone, não é? Para muitos é um refúgio, não é? Para eu também não ter ali que driblar a minha insegurança, a minha vergonha, mas é muito útil na escola quando eles todos precisam ter acesso ao conhecimento. Então, quem tem telemóvel leva, quem tem tablet leva, os computadores estão todos disponíveis para eles. Agora nós temos quadros interativos e tivemos formações agora para conseguir usar, mas essa é a tecnologia entrando na nossa escola. Durante a pandemia, isso ficou muito mais claro, e para nós mães ainda foi imprescindível saber como é que aquele projeto aconteceria, porque o que nós ouvíamos dos pais das outras escolas é que eles estariam 3 ou 4 horas no computador, e nós queríamos saber como é que nós resolveríamos isso, como é que nós teríamos o projeto, não é, com todas as ferramentas dele, acontecendo online. E nós, agora, quando estávamos vindo, chegamos à conclusão que correu muito bem, porque os meninos têm algumas responsabilidades e algumas ferramentas para trabalhar, alguns dispositivos, e eles precisavam ser mantidos para que o projeto estivesse em pé. Um deles é a organização do trabalho. Todos os estudantes têm um tutor e organiza esse trabalho com o tutor. Então, a gente precisava que esse contato com o tutor existisse, sem que fossem horas na frente de um computador com o tutor. Depois, que plataformas eram essas, como eles iam aprender a usar a plataforma, como nós, pais, íamos saber explicar como usar essas plataformas, as aulas diretas, porque quando um aluno da escola tem dúvidas e não são os amigos que conseguem ajudar, ou não, enfim, ele não encontra ali apoio, ele pede uma aula direta, que é uma aula com o professor ensinando aquela matéria. E nós achávamos que também essas aulas diretas poderiam prejudicar, porque teriam muito tempo na frente do computador. E como elas seriam? Será que elas seriam aulas quando o estudante levanta o dedo e diz eu preciso de uma aula direta, ou seria obrigatório aquele contato? Isso tudo, durante a pandemia, foi sendo questão de debate, não é? E a Assembleia dos Estudantes, porque é um encontro em que todos os estudantes da escola, do pré-escolar até o final, que é o último ano, o 9º ano, estão juntos, debatem questões sobre a escola, apresentam pesquisas que eles acham interessante partilhar. Eles convidam, na verdade, não é porque primeiro entram os estudantes no auditório e depois eles convidam a comunidade, os pais, para entrarem, e tem um tempo para nós partilharmos também questões. E como é que isso aconteceria? Bom, o que nós tivemos foi que eles tinham um programa de horários em que os professores estavam disponíveis para atendê-los se eles tivessem dúvida. E depois eles entravam naqueles momentos se tivessem dúvidas.
E os professores até pediam que eles entrassem para dizer, não tenho dúvida, mas pelo menos o professor sabia que ele tinha acesso à internet, estava tudo bem, o computador funcionava e, se ele precisasse, estava ali. As aulas diretas, o que se tentou foi que elas tivessem um tempo mínimo, não é, para que eles não ficassem muito tempo à frente do computador, e as assembleias funcionaram pelo Zoom. Essa foi a forma como a gente se organizou durante a pandemia e funcionou bem, porque os meninos tinham um trabalho autônomo, alguns com pais ou mães trabalhando em casa também ajudavam, outros que não tinham esse apoio estavam mais tempo em contato com os professores, e assim nós sobrevivemos. E agora nós estamos tentando sair desse novo caos, que é entender como vai ser agora essa reabertura, de que forma para nós, para a nossa escola, é muito importante que essa abertura aconteça, porque a presença da comunidade dentro da escola é fundamental. Então, estamos tentando entender como nos movimentarmos nesse momento. Eu ia pedir à Filipa para partilhar um pouco como foi para o aprofundamento, porque eu sou mãe da consolidação, e na nossa escola... Sim, exato, eu sou mãe, tenho filhos, tenho uma filha na iniciação e outra no aprofundamento. E, se calhar, também só sublinhar que esta transição mais digital durante o tempo de confinamento, eu acho que foi uma transição suave na nossa escola, de facto, devido à forma como eles já trabalhavam presencialmente. Ou seja, eles presencialmente já tinham aqui as características que há pouco o Dr. Mário referiu, a questão da responsabilidade e da autonomia, ou seja, já tinham hábitos de trabalho, de fazer o seu plano da quinzena, de organizar, de saber as tarefas. A escola já usava também recursos digitais nesse sentido. O Khan Academy era uma coisa que já se usa desde a iniciação até aos mais velhos. A escola virtual teve dentro e fora, mas também, ou seja, não era nada de novo. Usar este tipo de ferramentas não era novo. A reunião de tutoria em que se encontravam com o tutor manteve-se sempre por Zoom, que é a reunião onde se orientavam as tarefas, em que se via o que é que estava em atraso, que dificuldades é que estavam a haver. Portanto, esse diagnóstico continuava a existir. O que se perdeu um bocadinho foi aquela aprendizagem em rede de grupo de trabalho, não é? Porque se estão a trabalhar um tema, o primeiro recurso é sempre o colega do grupo, não é? E isso aí é que, de facto, esse contacto perdeu-se. Mas, de facto, este hábito e esta forma de trabalhar mais autónomo e responsável facilitou esse processo de transição, e então não houve uma estranheza tão grande, porque a forma de trabalhar era a mesma. A minha filha mais pequenina e o meu filho mais velho já sabiam, há o plano da quinzena, tenho que fazer estas tarefas, há o guião de português, o guião de matemática, há esta pesquisa. Portanto, claro que era necessário depois o apoio em casa para refazer rotinas, para refazer horários, mas esse hábito de trabalhar existia, e mesmo com a minha filha mais pequenina era possível. De manhã ela já sabia que ia trabalhar e tinha o computador à frente, se tivesse alguma dúvida clicava e estava lá um professor disponível e podia falar com os colegas. Ou seja, eu própria conseguia também estar no meu trabalho e a fazer as minhas coisas, porque ela também já tinha essa autonomia de continuar a trabalhar como já o fazia. Por isso, eu julgo que não há assim... Do aprofundamento, acho que o que se sentia mais era, lá está, a falta da Assembleia e das responsabilidades, porque isso foi, ou seja, mais do trabalho de projetos, e isso foi algo que se perdeu e que se teve que reinventar neste tempo de pandemia. E também... Mas também sinto que o espaço da tutoria acabou por fazer isso, que também eram tutorias que se calhar tinham 10 ou 15 minutos para, de facto, trabalhar conteúdo e tarefas em atraso, etc., mas de resto era para partilhar experiências, para conviver, para contactar com os professores, para partilhar músicas, para mostrar o gato. Exato, mostrar o gato, que exercício físico é que tens feito, ou seja, acabavam por ser momentos, se calhar, não tão focados no conteúdo da aprendizagem, mas mais de criar este contexto relacional, não é? E acho que isso não se perdeu durante
durante este tempo. Sim, eu acho que o que nós perdemos foi mesmo o contato com o presencial, né? Que era a comunidade. Estarmos com a comunidade foi uma perda. Mas foi uma experiência nova e que depois, agora, deixou um rastro, não é? Que é a tecnologia ainda mais presente dentro das salas e agora a câmara, as câmaras todas, não é? Tem sempre o digital na frente, tudo tem que ter o digital. Então eu sinto que agora o investimento em que os meninos tenham também todos os seus computadores e os tablets, isso para nós vai ser só bom, não é? Pois, porque essa de facto também foi uma das dificuldades sentidas, não é? De muitas famílias haver um computador para ser partilhado, ou às vezes até nem haver, e a Associação de Pais aí também tivemos que agilizar e tentar garantir que em cada casa houvesse um dispositivo que permitisse o acesso, mas de facto mais essas dificuldades do acesso do que propriamente do projeto educativo acontecer. Sim. Ok, muito obrigada pelas vossas posições e passava então a palavra ao Dr. Hugo Martins. Boa tarde a todos. Venho então representar a STATUS, a Escola Profissional de Olazã, uma necessária introdução inicial para enquadrar da nossa realidade, do nosso projeto educativo e depois sim fazer uma pequena demonstração de uma das ferramentas que criámos na nossa escola e que se revelou absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento. Portanto, eu, entretanto, perdi aqui a apresentação. Ok, parece-me reposto. Não sei se tem acesso. Ok. Vou aguardar então que a mesma fique disponível. Dar aqui um enquadramento que a STATUS, há 6 ou 7 anos letivos atrás, ainda não era STATUS, era apenas Escola Profissional de Olazã, e estava num período extremamente complicado. Vinha de um ano letivo sem abrir turma nenhuma e depois abriu apenas uma turma. Obviamente que isto era insustentável, nenhuma escola consegue sobreviver assim, nenhuma sociedade consegue sobreviver assim. O que houve foi, de facto, uma mudança total da escola. Houve um rebranding, uma nova forma de pensar, uma mudança do projeto educativo, essencialmente, e é, como introduzo, neste momento temos 12 turmas em pleno funcionamento, vamos no 3º ano consecutivo em que as vagas esgotam, e, portanto, aqui, felizmente, percebemos que a transformação digital também foi um dos grandes impulsionadores, e a transformação digital inicia-se, de facto, pela mentalidade. Julgo que agora já tenho, então, a apresentação pronta, exatamente. Portanto, a STATUS, na nossa realidade, obviamente, que oscila à nossa volta toda esta dinâmica escolar, de ensinamentos, de conhecimento, de professores, de aprendizagens, etc. No entanto, o centro tem que ser o aluno. Tem que ser o aluno que está no nosso centro da inovação na educação, sendo que o nosso projeto educativo, a sua principal base é que cada aluno tem o seu projeto de vida. E o que é isto de projeto de vida que cada um dos 180 alunos tem? É um projeto baseado na sua paixão, naquilo que eles querem ser. Obviamente que a grande maioria de jovens entra numa escola, eu diria já formatados a não sonharem, a entrarem no 10º ano e quererem acabar o 12º. Nós não queremos que este seja o seu percurso. Queremos que eles tenham um objetivo de ser algo, de serem videógrafos, de serem personal trainers, de serem marketeers, de serem gestores de redes sociais, de serem programadores, de serem o que eles quiserem, mas que efetivamente queiram ser algo e que o consigam ser. Portanto, um rapidíssimo enquadramento. Como é que nós percebemos qual o projeto de vida para cada aluno? Temos, então, 5 programas. O primeiro, o Pro-Oriented. Cada aluno, quando entra na STATUS, é acompanhado pela sua equipa de psicologia para perceber quais são os seus desejos, vontades e ambições. O Pro-Start é aplicado caso o aluno evidencie características empreendedoras, caso queira criar o seu próprio negócio, a sua própria marca, a sua própria empresa, é apoiado então por este programa. O pré-universitário é destinado àqueles alunos que querem prosseguir estudos, e aqui a desmistificação
que espero que já não seja tão clara nos dias que correm, os alunos do profissional efetivamente seguem para o ensino superior. Os nossos últimos finalistas, um terço dos finalistas quis prosseguir estudos e acima de 95% entrou na primeira opção e na primeira fase. O Pró-Comunidade Pró-Comunidade e Pró-Artes são projetos destinados a apoiar tanto a comunidade que nos procura, como desenvolver o lado mais artístico e criativo dos nossos alunos. A nossa realidade escolar é aproximar o mais possível do mercado de trabalho. Os nossos alunos vão sair, esperamos nós, e trabalhamos para isso, preparados para efetivamente trabalharem no mundo real. E, portanto, trabalham praticamente exclusivamente em projetos reais. Sejam os seus projetos de vida, sejam projetos para entidades externas, que na verdade são clientes, sejam parceiros ou empresas que nos procuram para os nossos alunos trabalharem com eles. E obviamente que, e passando aqui para a parte da transformação digital e da tecnologia no ensino, isto provoca-nos um grande desafio. É que com projetos para clientes, com projetos próprios, com trabalho em sala, trabalho fora de sala, trabalho nas empresas, nos estágios, tudo isto colocou-nos a primeira grande questão, é como é que vamos controlar tudo isto? Porque não é fácil, é uma miríade de coisas a acontecerem em simultâneo e é preciso um suporte para fazer isto resultar. E é por isso que a Status está a utilizar uma ferramenta criada, idealizada e implementada de forma absolutamente autónoma, que se chama Status do Aluno. O Status do Aluno, fomos felizmente agraciados com o Prémio Criatividade e Inovação na Formação este ano, pelos nossos parceiros de painel, o Format. O Status do Aluno, entretanto, cresceu, desde que vencemos o prémio. Neste momento está assente em 3 pilares. Os projetos de vida, que já referi, mas depois também uma parte que trata da gestão dos estágios, porque todos os nossos alunos estagiam todos os anos, e que permite a comunicação entre aluno, escola e entidade que os recebe no estágio. E depois o A Fazer, que permite que os alunos encontrem aqui cooperação entre eles, fomentando o trabalho em equipa para desenvolverem os seus projetos. No que diz respeito aos projetos de vida, portanto, o Status do Aluno é uma solução colaborativa, permite fazer tanto a gestão como a monitorização do desenvolvimento do projeto de cada aluno. E este projeto decorre ao longo dos 3 anos em que cada aluno está connosco. Está implementada na nossa ferramenta de gestão escolar, que é a Webforma, e vai permitir aqui um envolvimento e cooperação entre os vários atores do processo de ensino-aprendizagem. O que é que vai acontecer aqui nesta nossa plataforma? Os alunos vão alimentar a plataforma com os conteúdos relativos ao seu projeto de vida e, por outro lado, permite que o staff consiga fazer o controle, monitorização e apoio constante e diário. Garante-nos várias coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, um acesso constante aos conteúdos do projeto. A qualquer momento, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer elemento não docente tem acesso imediato aos conteúdos do projeto de cada aluno. Isto, obviamente, vai permitir também um total e constante controle e apoio. Funciona também como um repositório de todos os ficheiros e obviamente, estamos aqui a falar ao longo do desenvolvimento do seu projeto, que dura 3 anos, há muita informação que é gerada. E o risco dessa informação se perder, desses conteúdos se perderem, é muito grande. Portanto, aqui salvaguardamos essa questão. É também uma prova de desenvolvimento do seu projeto por cada aluno. Há também uma parte de gestão interna da escola que vai permitir identificar as disciplinas e aprendizagens que tiveram um maior peso no desenvolvimento do projeto de cada aluno. E, para os finalistas, vai ser um auxílio realmente imenso na construção da prova de aptidão profissional que cada aluno de ensino profissional tem que fazer no fim do seu percurso. Há aqui alguns perfis que vão ajudar sobremaneira a fazer com que isto resulte. E aqui, mais uma vez, chamo a atenção para o paralelismo para o mundo real. As nossas áreas são essencialmente a comunicação, o marketing, a multimédia, o design e a informática, e, portanto, aqui há perfis que os alunos vão encontrar invariavelmente quando vão trabalhar.
Portanto, temos aqui um gestor de projetos, o Project Master, que é o responsável pelo controle global do projeto, okay? É aquela entidade que está acima no que diz respeito à gestão. O coordenador de curso será o team leader, é o responsável por orientar o aluno nas várias tarefas definidas, é um acompanhamento diário. E há também outra entidade que será responsável por um apoio específico, ao qual chamamos o Project Guru, que será responsável pelo mesmo apoio, mas em tarefas muito mais específicas ou técnicas que o coordenador de curso possa não dominar. E aqui há uma preocupação, obviamente, em garantir que os alunos têm orientação correta. Uma breve demonstração do que é a parte de gestão de projetos de vida dos status do aluno. Houve aqui, obviamente, uma preocupação muito grande na própria construção da plataforma. Os nossos alunos, a faixa etária deles será entre os 15 e os 20 anos e todos nós sabemos que a vivência deles, neste momento, é tanto ou mais digital do que presencial. E, portanto, não podíamos simplesmente criar uma plataforma à nossa medida, mas sim à medida deles. E, portanto, o que está pensado, idealizado e implementado aqui é uma construção de uma mini-rede social, ainda que mais profissional. Será aqui uma mistura, digamos, entre blog e LinkedIn, em que funciona com a introdução de novos conteúdos no seu feed. Este é o aspecto geral, portanto, do lado esquerdo temos o feed do aluno, do lado direito temos alguns comandos que permitem controlar o seu status do aluno. Podemos ver que cada feed tem a indicação de data de upload de fecheiro e de uma breve descrição, mas tem também, e isto é muito importante para o contexto escolar, a identificação das disciplinas que os alunos utilizaram para a inserção de cada tarefa ou de cada introdução no feed. E neste exemplo muito prático de uma aluna de multimédia que fez o upload do seu manual de normas, podemos ver que na disciplina Técnicas de Multimédia utilizou os conhecimentos de elementos vetoriais, em Design de Comunicação Audiovisuais utilizou o conhecimento apreendido no módulo de Psicologia das Cores e, em Português, utilizou essas aulas para a revisão dos textos relativos a esse manual de normas. Portanto, cada elemento do projeto de vida que é criado pelo aluno está devidamente baseado e fundamentado no seu processo escolar. A criação de um novo elemento de feed, carregando ali naquele botãozinho mais, do lado direito o aluno pode então fazer upload de fecheiro, definir o título dessa entrada, um texto que vai explicar qual é que é esse tipo de entrada e vai então identificar as disciplinas envolvidas nesse feed, mas também as tarefas específicas, ok? Não nos interessa saber apenas que utilizou a disciplina Técnicas de Multimédia. Queremos saber, para aquela aprendizagem, efetivamente, o que é que o aluno utilizou naquela disciplina. Que módulos, que aprendizagens. Isso é extremamente importante, tanto para a identificação do que é que o aluno necessitou, como da própria avaliação posterior por parte da escola. Na descrição de projeto, o aluno tem a possibilidade de manter o seu projeto sempre up-to-date, portanto, sempre com todas as informações relativas ao seu projeto, com todos os conteúdos que considerar necessário, e uma parte fundamental que garante o apoio e a monitorização, que é a definição de metas e de feedback, em que aqui o seu team leader vai definir várias metas, vai definir as datas para execução, pode definir também uma sugestão de disciplinas e vai controlar então se essa meta será atingida ou não. O feedback vai indicar se para cada meta houve sucesso total ou parcial ou insucesso nessa meta, além de um feedback escrito e mais pormenorizado. O status do aluno vai nos permitir então, a nós status, ter algumas métricas que são fundamentais para ver um desenvolvimento de ano para ano, que é a análise do ano letivo, a gestão de qualidade do nosso ensino, também controlar a evolução do projeto ou dos projetos dos alunos, vai-nos garantir mais uma vez a centralização de evidências do projeto. Portanto, todo o percurso do aluno está ali devidamente sustentado e disponível sempre que possível e vai também
fazer com que haja um correto seguimento e verificação de objetivos da nossa parte. Tudo isto está inserido na Webforma, que é o nosso software de gestão da formação e no qual introduzimos o status do aluno. Termino agradecendo a atenção de todos. Foi para nós um gosto imenso estar presente na qualidade também de uma escola profissional, porque provamos constantemente, ainda ontem recebemos felizmente mais uma menção honrosa do POCH, que com um projeto educativo bem sustentado, mas principalmente com a evolução constante e com a preocupação em implementar ferramentas próprias e adequadas, não nos interessam ferramentas padrão e generalistas, porque isso na verdade não nos vai dar respostas. Consideramos fundamental respostas personalizadas e que sejam elas as detentoras das melhores soluções para os nossos alunos. Obrigado a todos, foi um gosto. Muito obrigada. Feitas que estão as apresentações pelos nossos oradores, estamos abertos à colocação de algumas questões para o debate, que também muito nos irá continuar a enriquecer. Tivemos aqui, de facto, a apresentação de situações reais, de práticas, de estratégias, de ferramentas e da vivência, da aplicação destas estratégias e destas práticas. Tivemos também numa transversalidade e numa abrangência louvável da descrição e da explicação de um conjunto de reflexões articuladas que nos mostram os aspectos muito relevantes do fenómeno digital, do seu ponto de vista cultural, social e ético, e não nos ficam dúvidas, se é que as tínhamos, da alteração da noção da comunidade de aprendizagem nesta transição digital, digamos, da criação de uma equação em que o plano humano e o face a face se junta de uma forma estruturada, se junta à tecnologia. Mas, certamente, de facto, também se levantam algumas questões, e, nomeadamente, o Dr. Mário levou-nos aqui para direcionarmos questões como a posição da pedagogia versus a tecnologia, onde é que nós colocamos as questões pedagógicas face à tecnologia, porque, na verdade, nós, professores, nós pais, pretendemos, e foi aqui também referido nestes casos práticos, um ensino de qualidade. E por isso mesmo, também na mesma linha, foi bem explicitada a necessidade do design do contexto, isto para, além do mais, dar a robustez necessária ao digital e todo este processo de transição. Sendo até, houve aqui uma citação que referia que a função central da aprendizagem tem que ser o design do contexto, portanto, o seu peso forte como ponto de partida para que depois todo o outro processo, e que aqui descreveram num ponto de vista prático, possa ter sucesso. Portanto, temos aqui um leque vastíssimo para colocarmos algumas questões. Com pena nossa, o Dr. Mário e o Dr. Pedro já tiveram que... O Dr. Pedro não sei, o Dr. Mário já teve que se ausentar, acho que não está, mas de qualquer maneira temos, além dos oradores, temos na sala vários participantes que, enfim, posso falar por um conjunto vasto de pessoas que aceitarão e que também têm muitas experiências para enriquecerem este debate. Portanto, daria a palavra ou via bate-papo ou a quem está e que possa usar o microfone. Iríamos usar 5, 7 minutos para este debate, se houver questões. Muito bem, doutora Carolina, faça favor. Eu tenho aqui, sim. Eu escutei, agora, a primeira apresentação também fiquei com essa
não é uma questão, mas é, como eles mesmos disseram, não é, um pensamento sobre. Há muitas plataformas que os alunos acessam para conhecimento. Na nossa escola, nós utilizamos algumas, mas eu sinto que nós precisávamos conhecer um pouco mais sobre... Acho que devia ter um diálogo melhor entre quem produz e quem utiliza, que, na verdade, são os estudantes. Eu não sei como isso funciona, não é? Deve haver, claro, um estudo, obviamente, e esse contato. Mas eu sinto que, por exemplo, na nossa escola, nunca houve essa pesquisa, não é, para saber como acontece depois o desenvolvimento. E acho muito importante quando o professor fala sobre... É professor na escola? E quando o professor fala sobre uma plataforma que fala a linguagem dos estudantes, porque nós já tivemos uma plataforma, acho que até temos ainda, da Câmara Municipal, e que parecia uma plataforma que tinha ali um diálogo com a forma como os meninos se comunicavam, e, na verdade, não surtia, não é? Então, era mesmo uma questão, como é que é feito esse diálogo com os estudantes para saber sobre a aceitação, não é? Se vocês fazem isso olhando o resultado da utilização ou se, de fato, há uma pesquisa com eles. Sim, a utilização diária desta plataforma é feita pelos alunos e pelos professores. E, obviamente, que estes meios, estas ferramentas, nunca podem estar fechadas, porque a tecnologia vai evoluindo, as necessidades vão evoluindo, o próprio feedback dos alunos vai sendo constante. E é em função disso que várias alterações vão sendo feitas. Tal como referi, o status do aluno começou apenas como a valência de gestão de projetos de vida e já alargou para outros pilares basilares do nosso projeto educativo. E, portanto, isto é um trabalho contínuo. E aí também a grande vantagem de termos uma ferramenta própria e em casa, porque não estamos limitados a qualquer solução externa, em que, portanto, vendem-nos a subscrição mensal e, a partir dali, terão que ser a escola e os alunos a adaptarem-se. Quando nós acreditamos, tem que ser o contrário. Tem que ser a ferramenta que se vai adaptar às necessidades da escola e dos alunos. Sim. Obrigada. Há mais alguma questão? Tenho uma questão. Diga-me uma coisa, todas as interações que os alunos têm com os professores são na plataforma ou utilizam outras plataformas para isso? Ou esta plataforma só serve para efeitos de projetos de avaliação ou de trabalhos conjuntos? Esta plataforma permite o contacto constante entre professores e alunos. Isso, obviamente, que isto não foi produzido devido à pandemia, foi pensado antes da pandemia, mas revelou-se extremamente útil nessa fase, como é óbvio. E, portanto, sim, tudo o que diz respeito ao projeto de vida do aluno, neste caso, fica ali devidamente fundamentado. Claro que há apoios presenciais, que há trabalhos presenciais, mas também nos importa haver aqui a importância de tudo estar salvaguardado, porque na vida real não interessa falar com o chefe ou com o superior, interessa entregar o trabalho e cumprir os objetivos. E os nossos alunos, felizmente, estão a fazê-lo. Obrigada. Bom, se não há mais questões, terminávamos por aqui esta mesa, mais uma vez agradecendo a todos, oradores, público presente, as questões agora para melhor esclarecimento. Pedia que cumpríssemos exatamente os 15 minutos de intervalo, não mais, para retomarmos a segunda parte desta mesa, que dá continuidade ao mesmo tema. Em nome da CS11, em nome da UTAD, em nome do IPQ, muito obrigada mais uma vez a todos. Foi um gosto estar convosco a participar nesta mesa.